coisa é necessária. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também através dos meios de comunicação, nós estamos vivendo hoje, esta terça-feira, dia 8 de outubro, dia do Nascituro, dia em que nós renovamos, junto à Mãe Aparecida, o nosso compromisso de, como igreja, sermos promotores, defensores da vida, desde a sua concepção até o seu término natural. Pedimos a Nossa Senhora, ela que é mãe em plenitude, ela que é mãe da vida, que ela visite com a sua graça o ventre de todas as mamães que aguardam o nascimento dos seus filhos, para que cada criança no ventre de suas mães tenha o direito à vida, o direito de nascer, que a vida das crianças não seja ceifada por tantos sistemas e políticas de morte que estão a serviço do anticristo e do mal. Nós cristãos seguimos a Cristo, caminho, verdade e vida, e por isso a igreja é sempre e sempre será promotora e defensora da vida humana, repito, desde a sua concepção até o seu término natural. Com Maria, renovemos o nosso compromisso de trabalhar pela vida e a vida plena de cada ser humano nesse mundo. E vivendo esse tempo de novena em preparação à solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos vivendo como que um retiro. Nossa Senhora, toda de Deus, vai nos conduzindo, vai nos tomando pela mão nestes dias de novena para nos ajudar a crescer na nossa vida de fé, para nos ajudar a escolher o necessário, como nós ouvimos no Evangelho, e assim, enraizados em Cristo, que a nossa vida cristã produza os frutos de Cristo na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Uma grande consciência que a Sagrada Escritura nos dá, e que tanto a primeira leitura de hoje quanto o Salmo reafirmam isso, é que Deus nos escolhe, nos ama desde o ventre da nossa mãe. Já o profeta Jeremias vai um pouco antes, ele diz: antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia, Deus já me escolheu. São Paulo tem essa consciência. Ele, mesmo no tempo em que perseguia a igreja de Cristo, ele diz: eu que antes perseguia, fui alcançado, fui convertido, fui tomado por aquele que me formou no ventre da minha mãe, por aquele que quis que eu pregasse o evangelho desde o ventre materno e que me chamou por sua graça. Quando nós tomamos consciência de que a nossa vida é dom de Deus e que fomos criados por Deus e para Deus, e que a nossa vida precisa ser toda ela, não partes dela, mas ela por inteira, consagrada a Deus, ao serviço de Deus, ao louvor de Deus, a nossa vida também transforma. Quando eu me esqueço de onde vim e para onde vou, eu também me esqueço por quem eu vivo nesse mundo. E a nossa fé nos ensina: nós não viemos do nada e não estamos caminhando para o nada. Nós viemos de Deus, caminhamos para Deus e somos chamados a viver toda a nossa existência consagrada a Deus,
cada um na sua vocação, cada um no chamado que Deus lhe fez. A mim como sacerdote, a vocês aqui presentes enquanto leigos e mães como são, você que me ouve como leigo, como religioso, como consagrado, como sacerdote, consagrar a nossa vida inteira por amor àquele que se dá por inteiro a nós. É um fato. Amor com amor se paga. Qual é a única resposta coerente, aceitável, que nós podemos dar para Deus, a não ser a nossa vida inteira? Como é que eu não vou me dar por inteiro àquele que se dá por inteiro a mim, em cada Santa Missa, na Eucaristia? Como eu vou ser mesquinho na minha entrega a Deus, quando eu adoro um Deus que me cerca de carinho, cuidado e proteção desde o ventre materno, como nos recordou o apóstolo São Paulo e o salmo de hoje. Tomar essa consciência de que a nossa vida pertence a Deus, que a nossa vida, ela por inteira, é dom de Deus, nos faz também buscar esse caminho de entrega, esse caminho de consagração, esse caminho de vida que me faça dar no altar do dia a dia a minha vida por inteiro na obra de Deus. E para que eu possa me entregar por inteiro a Deus, é preciso que eu saiba, dentre tantas coisas importantes, escolher o único que é necessário, que é o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Se nós lêssemos a passagem que vem antes desse Evangelho, é Jesus contando a parábola do bom samaritano. E São Lucas, muito intencionalmente, coloca, logo após a passagem do bom samaritano, justamente o ensinamento sobre a oração. Amanhã nós ouviremos no Evangelho os apóstolos pedindo: Senhor, ensina-nos a rezar. Justamente para que a gente não caia na tentação do ativismo, de achar que ser cristão é apenas fazer coisas para Deus. Que ser cristão é produzir muito para Deus. Não. Ser cristão, em primeiro lugar, significa permanecer unido a Deus. Sem a união com Deus, não existe apostolado. Sem a união íntima com Deus, na oração, na adoração, na comunhão, na contemplação, não existe obra missionária que se sustente. Podemos fazer coisas muito boas, podemos fazer coisas muito bonitas, mas se elas não forem resultado do nosso encontro íntimo, pessoal e também comunitário com Cristo, na palavra, na Eucaristia, na oração, na adoração, nenhuma das nossas obras, por melhores que elas pareçam, produzirá os efeitos que Deus deseja. É um fato. Aquilo que não começa em Deus, não termina em Deus. A vida cristã, ela, antes de mais nada, ela precisa ser uma vida profundamente contemplativa. O beato Frei Maria Eugênio, do Menino Jesus, ele diz isso de uma maneira tão bonita, ao falar sobre o chamado dos apóstolos. Quando Cristo escolhe os 12 para que ficassem com Jesus e depois serem enviados em missão. Diz o beato Frei Maria Eugênio, para que fossem perfeitos apóstolos, Cristo deseja que sejam perfeitos contemplativos. Ou seja, é crescendo na intimidade com Deus, é crescendo na comunhão com Cristo, que a minha vida
produzirá os frutos que Cristo deseja. Recordemos que a igreja, ela não é uma ONG, que a igreja não é um sindicato, que a igreja não é um agrupamento social, que a igreja não é uma empresa filantrópica. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é a família de Cristo. Ora, se nós pertencemos assim, de tal maneira a Cristo, é preciso que a gente aprenda. Dentre tantas coisas importantes, agarrar Cristo, que é o necessário, para que agarrando Cristo, que é o necessário, tudo aquilo que é importante na nossa vida encontre o seu lugar certo, o seu jeito certo e a sua hora certa. Quando Cristo não é o centro da nossa vida, as outras dimensões da nossa vida dão sempre confusão. Quando Cristo Jesus, ele não ocupa o lugar central, necessário, primeiríssimo na nossa vida, tudo mais não dá certo. Vocês já viram o pneu da bicicleta? Quando a gente olha o pneu da bicicleta, que é cheio daqueles aros, arranca aquele eixo do meio e vê se algum daqueles aros vai ficar naquela posição necessária. Não. Tirou o eixo do meio, aquelas varetas vão cada uma para um lado. E a bicicleta cai e a pessoa se machuca. O eixo da nossa vida é Cristo. Se ele não estiver no centro da nossa vida e a nossa vida não estiver enraizada nele, tudo mais da nossa vida, profissional, familiar, comunitária, nada vai produzir os efeitos, nada estará no jeito certo. Basta a gente ver essa bagunça que é a nossa própria vida. Veja um dia que a gente descuida da oração. Vê se o nosso dia rende. Parece que a coisa engasopa, parece que a nossa vida fica assim meio desbaratinada, ou como diz o nosso povo, a gente fica igual barata tonta, né? Por quê? Porque faltando Cristo, ocupando o centro, tudo ao nosso redor vai perdendo a sua unidade. Por isso, o grande desejo de Nossa Senhora é entronizar Cristo na nossa vida, no nosso coração, nas nossas comunidades, nas nossas casas, no nosso país. É o reinado social de Cristo, não é? Maria deseja colocar o seu divino Filho no centro da nossa vida, no centro da nossa história, para que a nossa vida humana corresponda ao querer de Deus. E qual é o querer de Deus? A nossa santificação e a vida em abundância para todos. Pensamos hoje a Nossa Senhora, ela que em tudo soube escolher Jesus, que ela também nos ajude a escolher Cristo, que por primeiro nos escolheu. Que Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, Mãe da vida, Mãe da esperança, Mãe Aparecida, nos ajude a sermos perfeitos contemplativos, para que a nossa vida seja perfeitamente missionária, como Cristo deseja.